É um privilégio, uma alegria estar aqui nesta manhã convosco, não somente no púlpito, como cada dia, poder viver ombro a ombro, lutar as batalhas da vida junto convosco. Por isso, para mim é um privilégio, uma alegria, não somente nesta manhã, ser de clichê dizer, mas é uma alegria verdadeiramente estar aqui convosco, poder compartilhar a palavra do Senhor, para aqueles também que estão em casa, saudar-vos, que Deus os possa abençoar grandemente, e para os que estamos, a maioria de estarmos aqui, para mim me fortalece cada dia poder estar ombro a ombro, lado a lado, servindo ao Senhor. Esta não estava prevista, mas foi o que o Senhor pôs no meu coração. De verdade, é um privilégio ter irmãos, amigos, gente que acaba de chegar, gente que vai sair. É um privilégio poder ter-vos no caminhar, no caminho e na obra do Senhor. Amém? E o que eu queria compartilhar convosco nesta manhã, quase que entre os três que saíram aqui, as três pessoas, os três irmãos, a Rosa, o Lineu e o pastor Vítor também, quase que já nos podíamos ir embora, não é? Porque Deus fala. E não é preciso um grande discurso para que Deus fale. O importante é que Deus fale e que nós estejamos com os ouvidos atentos para ouvir e retermos aquilo que Deus fala às nossas vidas e colocá-lo em prática. E vivê-lo diariamente. Este título que coloquei nesta mensagem é que retenhamos a graça. É bíblico. E somente espero que Deus me dê a graça para que comparta temas bíblicos, ainda que depois tenha que resumir, mas seja sempre baseado na palavra do Senhor. Por isso este título de Retenhamos a Graça. E neste ano que começa, não é? Acaba de começar há cerca de 15 dias, 16 dias, hoje é dia 16, não é? E como já ouvíamos também na quarta-feira, o pastor Paulo compartilhar que era bom, e sempre que fazemos, nós, a parte de ser bom, nós fazemos um recorrido do ano que passou, do ano que acaba de terminar, que terminou, não é? Nós devemos analisar, ver aquilo que correu bem, aquilo que correu menos bem, aquilo que nós permitimos que Deus mudasse, aquilo que nós propusemos a que Deus mudasse, e por propuser, talvez não se lembrem, porque eu também não lembro muitas vezes daquilo que ouço e que é pregado pelos irmãos aqui, mas eu lembro-me que há um ano, a primeira vez que preguei, e creio que foi no dia 1 de 2020, do 1 de 1 de 2021, quando passou de 21 foi, Daniel propôs em seu coração, e era que nós propuséssemos, e não sei se lembram, mas a mensagem foi, nós propusemos em nosso coração o que é que nós íamos propor-nos a fazer nesse ano. Se íamos propor-nos a que realmente estivéssemos abertos a que Deus transformasse a nossa vida, se propuséssemos para que houvesse mudanças na nossa vida, qual era? Daniel propôs, e nós temos que nos propor à mudança, nós temos que nos propor a várias, e isto foi a mensagem que o Senhor me deu no primeiro dia do ano de 21, do ano de 2021, e que estava aí sentado e me recordei agora, porque nós devemos de recordar e devemos gravar a mensagem do Senhor independentemente de por quem ela é pregada. Devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, devemos guardar os estatutos de Deus na nossa vida, para que isso nos mantenha e retenha a graça em nossa vida. A graça é um favor imerecido, é algo que tu nem eu merecemos, nem você que está lá em casa merece, mas é algo que Deus derrama na nossa vida. Deus é um favor imerecido. E por falar em favores imerecidos, eu recordo-me do ano, não só do ano que passou, mas faço um recordatório dos anos desde que Deus me resgatou, lá no ano longínquo. E está aí o pastor Luís Domingos, que estivemos juntos aí na caminhada aí em 91, e depois nem me apercebi o que é que Deus queria para a minha vida, e fui-me embora, apartei-me, e depois em 93, não sei de que maneira, mas o Senhor me trouxe, me resgatou,
e a partir daí deu uma nova vida. E desde aí para cá, sempre que de volta não volta, faço recordatórios da minha vida. Recordatórios da minha vida, e é importante que nós façamos recordatórios, não recordatórios para lembrar grandes vitórias ou grandes derrotas, mas é bom, como dizia o pastor Paulo na quarta-feira, não só analisar aquilo que passou no ano, mas também analisar e ao longo deste caminhar no Senhor, desde 93, eu, não sei de você, não sei tu, se tens feito algo em tua vida, e creio que sim, que sempre fazemos, para reter a graça de Deus na nossa vida. A graça é algo que recebemos, mas que a podemos perder de um momento para o outro. Não é porque Deus nos abandona, é porque nós nos abandonamos a Deus e saímos da graça de Deus. E a graça de Deus tem que ser cultivada. Nós temos que fazer, não muita coisa, mas temos que fazer com que não saiamos da graça de Deus. E era isso que eu, nesta manhã, pela graça do Senhor, queria compartilhar com a igreja, e que o Senhor me desse essa graça de poder chegar e falar e edificar a igreja. Senhor Jesus, nesta manhã quero pedir o teu favor para a minha vida, Senhor, para que tu me utilizes, Deus, nesta manhã, que fales à tua igreja, Deus meu, para edificação, para fortalecer a tua igreja, para fortalecer as nossas vidas, daqueles que estão aqui e daqueles que nos veem, e também que tu possas tocar, Senhor, na vida daqueles que não te conhecem, como eu não te conhecia lá no ano de 91, Senhor, quando tu, Senhor, me resgataste, me deste uma oportunidade e eu a desperdicei, e em 93, Senhor, tu me deste outra oportunidade, Senhor, e eu a agarrei, Senhor, e essa oportunidade que tu nos dás, que devemos agarrá-la cada dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder, Senhor, servir-te, Senhor, e ser utilizado para a tua honra e para a tua glória. Abençoa a tua palavra, abençoa os meus irmãos, abençoa os meus amigos e toca na vida daqueles que não te conhecem, que possam abrir o coração nesta manhã e receber-te e aceitar-te como Senhor e seu Salvador das suas vidas, e a sua vida possa mudar nesta manhã, como mudou o rumo da minha vida naquele ano, Senhor, que tu tocaste a minha vida e vieste morar em mim, assim como de muitos que estão aqui, que já passaram por aqui, Senhor, e puderam, Senhor, receber a tua graça, o teu favor imerecido. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Retenhamos a graça. Sabes, nada podemos dar por adquirido. Cada dia devemos de fazer para que nos mantermos, como muitas vezes o Senhor fala, e eu comparto, não é? Mantermos firmes e constantes. Mas para mantermos firmes e constantes, não podemos desperdiçar a graça que Deus derramou nas nossas vidas. Cada um saberá em qual foi a área. Em toda a área, em cada situação. Sabes, eu jamais pensei que um dia podia chegar, não a pastora, chegar aos 60 e poucos anos de vida, com a firmeza e o fundamento na rocha, somente pela graça do Senhor. Mas é uma graça que tu e eu devemos mantê-la, não desperdiçar a graça. E muitas vezes passamos e desperdiçamos a graça. E como dizia, um ano que acaba de terminar e outro que começa. Bem, isto não é novidade, para não? Sabem, começou um ano, acabou outro, vamos, não é? Sabem, mas é bom. E eu escrevi aqui um ano que talvez nem tenha começado da melhor maneira, não é? Mas como dizem nossos irmãos, não és como começa, mas como acaba. Não é como começamos, fosse como começamos. Se Deus, lá naquela altura, como eu comecei, que eu não comecei no ano 91 e ao 92, já tinha feito 30 por uma linha, mesmo dentro do ministério. Portanto, se fosse por isso, não me tinha mantido estes 20 e tal anos, ou não sei quantos já são, que o Senhor tem mantido no seu caminho. Não é porque mereçamos, mas é porque a graça de Deus se derrama na nossa vida. Como digo, não é como se começa, mas é como se acaba. Em Romanos 8, 28, mesmo que tenhamos começado um ano de alguma maneira sofrendo uns açoites do inimigo, é bom sinal
que recebamos açoites do inimigo. É sinal que lhe estamos incomodados. E a igreja deve ser uma ameaça para o inimigo. Se não somos ameaças para o inimigo, é porque estamos a ser confortáveis para ele. E realmente, se estamos a ser confortáveis para ele, seguramente que não estamos agradando ao nosso Senhor. Não estamos agradando a Deus. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, as coisas vão melhor, mais daqui, mais da acolá, mas tu saibas e que nós tenhamos presente em nossa vida que as coisas acontecem, todas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Amém? Tribulações, angústias, o que for, açoites, dias melhores, dias piores, tudo coopera para bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Também, quando começa outro ano, não é? É uma contagem decrescente para a salvação, ou para a morte, para a vida eterna, ou para a morte cada dia, não é? Eu já estou mais perto da salvação, ou da condenação. Neste caso, sei que estou perto da salvação. Espero que tu também saibas da vida eterna. Porque há vida eterna e há morte eterna, não é? Vida eterna é que ressuscitamos com Cristo e vivemos para a vida eterna. Mas há aqueles que vão dormir para a eternidade. Portanto, e é duro, não é? Às vezes já nós começamos a ver, não é? E já 60, daqui a nada, já começa a ver a partir alguns aos 62, aos 65, aos 70, e digo, mas também me animo, o meu pai natural tem 84, a minha mãe tem 81, bom, se for por genética, não sei, se for pela graça de Deus, espero que Deus me conserve e que me dê essa força e esse vigor para poder servir ao Senhor, somente para isso, não é? E Romanos 8, 28, como dizia, assim vamos nós no caminho da vida. Cada ano que passa é uma contagem decrescente para a vida eterna ou para a morte eterna, não é? Porque a vida eterna se ganha aqui e não se ganha depois lá no céu. Porque aí, para estar no céu, já temos de ter a vida eterna ganha. Daniel 12, diz a palavra do Senhor: Daniel 12, creio que dei ali ao staff para facilitar. Dizia, não é? No Daniel 12, 2 diz a palavra do Senhor que é para... Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Quer dizer que está em nossa mão a vida eterna, escolher agarrar a vida eterna e sabermos que há uma morte eterna. O que dormimos, pode-se dormir a vida para a vida eterna, para a morte eterna, para todo o tempo, melhor dizer, para todo o infinito, não é? O caminho da vida será como uma viagem que se faz pelas montanhas, com altos e baixos. E, como eu dizia, nós devemos de recordar, não é? Ao fazer examinarmos-nos, não do ano que passou, mas desde que, lá nesse longínquo ano, ou não tão longínquo, ou no ano que aceitámos e recebemos o Senhor, realmente como é que tem sido o nosso caminho da vida nele? Será como uma viagem que se faz pelas montanhas, com altos e baixos, o nosso caminho no Senhor. E também com altos e baixos, e por entre altos e baixos, quero dizer que o caminho da nossa vida é feito por meio de muitas dificuldades dela. E também com muitas escolhas, não é? Isto não é fácil. Mas também não é nada que não podemos sobrelevar. Porque quem leva aos nossos caminhos e quem endireita o nosso caminho é o Senhor Jesus. E quando estamos no cimo da montanha, por entre trilhos difíceis, eu me recordava agora se formos aí à serra, ali à serra de Sintra, não é? Há sítios resvaladiços, não é? E
Há sítios que nós, se não estamos firmes e com cuidado, resvalamos e podemos escorregar. E no caminho do Senhor, muitas vezes estamos sujeitos a resvalar e quando resvalamos, podemos estatelar-nos, escrevia eu, e é bom que cuidemos de não nos resvalarmos para que não nos estatelemos. Por isso é bom reter a graça e não se deixar que a graça se vaia da nossa vida. Às vezes pensamos que é por grandes coisas que acontecem. Às vezes por pequenas coisas a graça se vai. Tenho aqui uma ferida, tem 1 milímetro neste dedo. Perde sangue, dói-me à brava, uma coisa tão pequenina, tem 1 milímetro. Mas é bem incómoda e traz-me bastante incómoda. E não é porque seja queixinhas, é porque realmente incomoda. Às vezes tenho o dedo cheio de sangue e às vezes as pequenas coisas que nós não damos a importância se vai esvaziando. Pequenas frinchas que vamos abrindo e deixando abrir, se vai indo, se pode ir a graça do Senhor. Por vezes os caminhos resvaladiços, os nossos pés podem resvalar e ainda por cima, se temos a mente inclinada a certas e determinadas inclinações, por certo, somente não estatelamos, e só não me estatelei assim ao comprido, ao longo deste caminhar no Senhor, deste tempo que estou no Senhor, pela sua graça. Só nos temos mantido firmes realmente, não porque nós possamos, nós devemos fazer alguma coisa, mas não é porque nós, eu quero, eu faço. Não, realmente porque a graça de Deus e Ele nos tem guardado. Não nos estatelamos pela graça que recebemos de manter-nos firmes e íntegros para caminhar sem tropeçar. E se um caminha sem tropeçar, então quero dizer nesta manhã, igreja, que você e eu temos os melhores motivos para estar agradecidos a Deus. É verdade, caminhamos por caminhos cheios de armadilhas, inimigos subtis, não nos esqueçamos. Sabes, nós temos inimigos subtis, temos inimigos escondidos, não só fora, mas dentro. E aquele que temos de estar atento é atento ao nosso interior. Porque o nosso interior, a nossa mente, é realmente aquele que muitas vezes está escondida e que nós temos camuflado, acantonado e que de vez em quando nos quer realmente desviar do caminho, com que resvalemos no caminho. Mas Deus nos dá as armas, Deus nos dá as diretrizes, Deus através da sua palavra nos ensina, nos dá o conhecimento, nos dá as diretrizes como é que devemos de andar na nossa vida, para que o nosso pé não resvale e caiamos e nos estatelemos. Antes disso, Ele quer guardar-nos e que nos cuidemos. Caminhamos por um caminho cheio de armadilhas, obstáculos e de inimigos, subtis por vezes, e muitas vezes passamos isto com os joelhos vacilantes, débeis, pernas e pés cansados. E nenhum de nós, dos filhos de Deus, nos podemos manter firmes, se não for pela graça daquele que nos guarda o nosso pé de resvalar. E diz o Salmo 121, diz na palavra de Deus no Salmo 121, no versículo 3, igreja, para ti e para mim, diz a palavra do Senhor, não deixará vacilar o teu pé, o Senhor não deixará resvalar o teu pé, porque Ele te guarda e não dormirá. Como muitas às vezes nós dormimos, ficamos dormidos, confiados demasiadamente nos nossos intelectos, nas nossas sabedorias. Mas Deus nos guarda de resvalar, porque Ele não dorme. Ele cuida de nós, porque diz a sua palavra. Seremos abalados, seremos açoitados, como filho de Deus, e é bom que sejamos uma ameaça para os inimigos de Deus. É sinal que estamos incomodando. Porque se não for, é sinal que estamos acomodados e não somos atacados, porque realmente estamos vivendo confortavelmente. Não confortavelmente, naturalmente, não estou a falar desse confortável, nós estamos como amamonadas, perdoar em espanhol, estamos como aí. Amém? Isto é para a tua e para a minha vida. Ele não deixará vacilar o teu pé, Ele guarda e não dorme. Em Hebreus 12, 28 diz a palavra do Senhor,
Hebreus 12, 28. Pelo que lá no ano de 2003, Fernando Dias, ou 2003 não, 93, António, Maria, José, Vítor, Paulo, alienatoriamente os nomes, não é? No dia em que foi que recebemos a graça do Senhor, não a desperdicemos. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e com temor. Com reverência para com Deus e com temor para com Ele. Amém? Para passar por meio das montanhas que têm caminhos resvaladiços, necessitamos de cumprir determinados requisitos. E um deles acabei de falar, reverência e temor. Mas Deus ainda nos demanda mais, como dizia a Jó 1, dizia, Jó era um homem íntegro, não era? Sabes, mas Jó, diz em Jó 1, diz, havia um homem na terra, cujo nome era Jó, que se podia chamar Fernando, que se podia chamar outro nome, ou Fernanda, podia ser uma mulher, mas neste caso era um homem, se chamava Jó, e este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Isto é o que Deus pede de nós, sermos íntegros, retos e desviarmos do mal. Mas isso não nos isenta de sermos tentados pelo inimigo e provados por Deus. Todos os dias estamos à prova daquilo que falamos, prova daquilo que fazemos. Todos os dias estamos à prova. Porque somos provados por Deus, provados a nossa fé, provados a nossa confiança nele. E quantas vezes está tão em baixo o barómetro da confiança? Somente a graça do Senhor nos pode manter no caminho sem resvalar. Era um homem íntegro, reto e temia a Deus e se desviava do mal. Mas isto não isentou, conheceis a história todos de Jó, não é? O que passou, o que sofreu, os amigos, a mulher, sabes? Mas uma coisa nós sabemos, somos provados por Deus, não somos tentados por Deus, somos provados por Deus, mas tentados pelo diabo, tentados pelo inimigo. Então temos que estar atentos para que não resvale o nosso pé, e isto se fortalece cada dia nas nossas vidas. Servamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Bem-aventurado, diz em Provérbios 28:14, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E neste ano que começou, faz agora 16 dias, como dizia há pouco, nos dá uma palavra para a nossa vida. Retenhamos a graça, guardemos a graça. Não deixamos que se escape a graça do Senhor. Se Ele te retomou a graça na tua vida, mantém-te firme. Mantemos-nos firmes. E esta tem sido uma luta constante na minha vida, não sei na tua. Para que a graça de Deus, não é porque eu faça muito, mas é porque obedeçamos à palavra do Senhor e sirvamo-los com temor e reverência. É isso que Deus pede de nós. Amém? Para passar por uma montanha temos de ter caminhos resvaladiços, necessitamos de cumprir determinados requisitos, como acabei de dizer. Mas isso não nos isenta de ser provados por Deus e tentados e atacados pelo inimigo. Neste ano que ainda agora começou, há montes para conquistar e outeiros buracos para tapar. Mais à frente já escrevi, mas sei que vou. Sabes, quando às vezes vou por aí a Beja, à comunidade de Beja, e depois dou a volta ali por Évora, não é? E observo que há determinadas máquinas que vão terraplanando os terrenos, e não são grandes montes, mas vão terraplanando. Para quê? Para que depois se plante oliveiras, e que se plante oliveiras novas para que deem azeitonas, e que essas azeitonas deem azeite, e que esse azeite é a unção. E nós necessitamos na nossa vida de tapar outeiros, tapar buracos,
e derrubar altos que se levantam. Tu saberás e eu saberei qual é o alto e o buraco que podes ter na minha vida, ou teres na sua vida. Montes para conquistar. Diz em Isaías 40, versículo 4, diz: todo o monte e todo o outeiro serão abatidos. Nós, neste ano que começa, e neste ano que começa, que poderá acabar em 31 de dezembro, não é, deste ano, mas que poderá se prolongar por... Este ano é no próximo. Neste ano que agora ainda começou, há montes para conquistar e outeiros para tapar. Montes para conquistar, não porque os merecemos conquistar, vencer obstáculos, mas para que Deus nos dá a sua graça para ultrapassar. Existem montes na nossa vida para serem derrubados. E um dos montes que eu escrevi aqui, o monte da indiferença. Indiferença para com Deus, corremos esse perigo de estarem já indiferentes, já damos tudo por adquirido. Uma vez salvo, para sempre salvo. A salvação se cultiva diariamente. A salvação está ganha, mas não quer dizer que não se perca. Este monte de indiferença tem que ser aplanado. Há pessoas demasiado indiferentes para com Deus. Eu ouvi uma pregação um dia destes no carro com a minha esposa e havia um pastor, não é? Compartilhando, e algo forte, não é? Que as igrejas, muitas igrejas se dedicavam a alimentar as cabras. E alimentar as cabras é com show-offs e discursos muito bonitos e aquilo tudo, e venga, mas ao profundo deixam. E nós o que queremos é que as ovelhas sejam alimentadas. E alimentadas com palavra viva. Palavra rema para a nossa vida. E até nós podemos cair no monte da indiferença. Não só os outros caem no monte da indiferença. E é algo que se não for cultivado, acabamos por secar-nos, se não for tratado. E a seca traz indiferença, e indiferença é incredulidade às nossas vidas. Podemos crer e começar a descrer. E muitas vezes vem para a indiferença. Os montes da incredulidade, para mim, são orgulho, altivez, adulação, soberba e aqueles que tu ou eu pessoalmente sabemos em nossas próprias vidas. Também há os outeiros do desânimo, os buracos da depressão, desfalecer, até às vezes a idade. Como caminhamos na idade, sabes, há tanta coisa que às vezes sabes, Caleb recebeu aos 85 anos, ainda era um homem que conquistava montes. Já com 85 anos. A idade, e que para mim falo primeiramente, a idade para mim às vezes é um monte difícil de ultrapassar. Mas o Senhor nos revigora e nos dá as forças. Amém? Aleluia! Os montes da incredulidade que são para mim o orgulho e para a palavra de Deus, a altivez, a adulação, soberba, com que farão que poderemos cair, e etc. Os outeiros são alguns que eu me recordei do desânimo, da depressão, do desfalecer da idade, alguém que quando ficamos doentes, ou alguém da família que fica doente, sei lá, às vezes nós devemos realmente tapar, não deixarmos afundar-nos na depressão, na angústia. E temos essa tendência, ou alguns têm essa tendência. Neste ano começado seria bom fazermos um inventário, não daquilo que deixamos, que não fizemos, de um inventário sim daquilo que temos para fazer neste ano. Propor-nos em nosso coração fazer. E propor-nos em nosso coração derrubar montes, ainda porque às vezes sejam montes pequenos que a gente diz, isso são coisitas sem importância. Ou topar outeiros que não precisam de ser buracos muito profundos, não é? Que nós podemos inclinar-nos e ficar neles. Propor-nos a fazer um inventário dos montes da nossa vida para serem derrubados e outeiros serem tapados no nome de Jesus. No nome de Jesus. E se alguém que pensa que não tem altos, ou tem, mas são poucos os montes para aplanar, ou os outeiros para tapar, então eu nesta manhã, eu oro para que Deus te o revele a ti e a mim.
Por vezes levantamos nós os montes e abrimos os outeiros, não é? Se nós abrirmos uma cova, se estivermos com uma enxada, não é com a mão inchada, é com uma enxada. A enxada é assim, não é? A pá é assim, a enxada é assim. Podemos abrir assim e podemos abrir assim, vai-se crescendo, não é? Se tiras muitas vezes somos nós que fazemos o monte e abrimos o buraco. Então, o nosso caminhar pode ser num caminhar resvaladiço. E podemos cair no próprio buraco que nós abrimos. Ou tropeçar no monte que nós permitimos que o se levantasse. Se alguém pensa que não tem, ou tem, mas são poucos os montes que aplanamos e os outeiros para tapar, então eu oro para que isso seja revelado a ti e a mim. E tu também que ores para que Deus te os revele. Amém? Que Deus te os revele a ti, a si. Porque muitos dizemos, não, nós não temos nada. Não, isso é só com os outros. Como dizia, não é? Quando vou ao Alentejo, vejo por aí as máquinas a aplanar. E depois, passado um tempo, já vejo as oliveiras. E passado um tempo, o tempo passa, não é? A vida não para. Já vejo as oliveiras a darem fruto. E essas azeitonas que depois de espremidas, de bem sacado a carnucha que ela tem, não é? Não é o caroço, porque o caroço dá bagaço da azeitona, dá o azeite. E o azeite é o símbolo da unção das nossas vidas. Montes, aplanai, e assim seja na nossa vida, aplanai os montes e tapar os outeiros, plantadas oliveiras que darão fruto, azeitonas, que darão azeite, que é o símbolo da unção da presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Deus quer intervir nos montes e outeiros da nossa vida. A intervenção divina produzirá o fruto desejado. A intervenção divina. Porque nós, onde metemos mãos na nossa vida, somos perigosos até para nós. Somos perigosos para nós. Então que seja a intervenção divina de Deus na nossa vida. Através do temor, da reverência, do nosso caminhar, da oração, da leitura da palavra, de praticar a palavra, de viver uma vida agradando a Deus e xingando ao inimigo. Quanto mais agradas a Deus, mais o inimigo se china. Por isso é bom que nós tenhamos lutas, tenhamos guerras, mas é importante que Deus seja o timoneiro da nossa vida. Os homens e as máquinas aplanam e tapam a terra natural para que depois plantar as oliveiras, e também no norte do país é a vinha, não é? Às vezes, e ali para o lado de Braga principalmente, cultiva-se muito o vinho verde, não é? E ao contrário do vinho do Douro, que é lá nas escarpas, o vinho verde, normalmente aplana-se grandes porções de terra, que é para, não sei bem qual é a especial, mas eu notava, não é? Havia as máquinas aí, passado um tempo, outra vez a mesma coisa, no Alentejo, as oliveiras. Isto chamava-me a atenção, que dá o azeite no norte do país para plantar as vinhas, que depois derão o vinho, que é o símbolo do Espírito Santo na nossa vida. Não sei se me consigo explicar, espero que Deus dê a graça para que me entendam. Amém? Que dão uvas que dão vinho novo e não vinho velho, que são símbolo do Espírito Santo nas nossas vidas. A palavra do Senhor, o temor do Senhor e a obediência e a fé são ferramentas, performances que Deus quer na nossa vida. Cada homem e cada mulher saberá qual os montes a derrubar que tem para frente e os outeiros profundos a serem tapados nas suas vidas. Avancemos neste ano para derrubá-los. David avançou disse ao outro, então, tu vens aí para uma coisa, eu vou lá, vou-te a ti com uma funda, como ouvíamos há pouco tempo compartilhar o pastor Luís, e vem na palavra de Deus, eu vou-me a ti com a funda. Mas não foi a funda que derrubou o Golias. Foi ir em nome do Senhor, amém? Foi ir em nome do Senhor. Oh, claro, a ferramenta foi a pedra que bateu lá na testa do inimigo. Mas foi, tu vens a mim, mas eu vou a ti no nome do Senhor Deus que me dá a vitória.
E é isso que nós temos que ir no nome do Senhor. Mas para isso é de necessário cuidar e guardar e não derramar e desperdiçar a graça do Senhor. Avançar este ano para derrubá-los. Não há gigante que Deus não possa derrubar. E veremos que tão parecidos somos com David e com Esther. Peça a Deus neste ano novo que Ele nos renova a nossa fé e revigoriza o nosso corpo e o nosso espírito. E nos dê as forças e não nos deixe desfalecer, porque temos muito por diante, muito para caminhar juntos, no mesmo caminho, no caminho da fé, da esperança e da vitória em Cristo, que nos levará à vida eterna. Amém? Que nos renova a nossa fé e revigorize o nosso espírito e nos dê força, porque Ele dá força ao cansado. Diz em Isaías 40, 29. Ele dá força ao cansado, para podermos conquistar a vitória por meio dEle e que saibamos e recebamos que o Senhor nos dá novas forças para derrubar os montes da nossa vida e tapar os outeiros das nossas vidas, por mais altos que sejam ou por mais profundos que possam ser. Passamos por tribulações, angústias, aflições, mas sabemos que o Senhor está aí, velando por nós. A nós nos compete mantermos firmes e constantes, não desperdiçar a graça, reter a graça que Ele nos dá cada dia. E como o Senhor era com Caleb, assim será conosco. Amém? Caleb foi dos 2 espias, foi um, não é? E aos 45 anos o Senhor ainda lhe entregou todo um monte, todo para ele. E como entregou a Caleb, vai nos entregar a nós, os montes que se deparam. E não estejas à espera da Serra de Sintra ou da Serra de Estrela. Muitas vezes são aqueles montes pequenos que só tu e eu sabemos e que muitas vezes faz com que possamos resvalar. Josué 14, para terminar. O que te quero dizer nesta manhã da parte do Senhor, igreja, amigo, irmão, é que realmente é importante que não desperdicemos, sabes, para nos levantar, para conhecer a Deus foi até aos 33, não é? Os anos que estive, não é? Mas para sair do caminho do Senhor não preciso durar 33 anos, que foi o ano desde que nasci até que realmente tive um encontro pessoal com Ele. Em qualquer momento podemos e corremos o pé, mesmo que Deus esteja velando por nós, nós podemos resvalar e não podemos, nem queremos resvalar. Por isso é de guardar a graça que Deus derrama nas nossas vidas. Amém? Estava aqui. Glória a Deus, um bom ano para todos, na graça do Senhor, amém. Dá um forte aplauso para o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Mas podemos continuar a aplaudir, como dizia o pastor Vítor, até o Senhor chegar aqui, amém. O Senhor já está aqui neste lugar porque Ele está em cada um de nós, amém. Daqueles que creem nele. Josué 14 diz a palavra do Senhor, 12 diz: agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como as cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Amém? Diz, Senhor, dá-me este monte que me impede muitas vezes, ou que tem um obstáculo. Dá-me esse monte, porque eu sei que o Senhor vai expulsá-lo da minha vida. No nome de Jesus. Porque é a palavra do Senhor. É certo que o Senhor será contigo. É certo que o Senhor será comigo. Que Deus vos abençoe, que vos guarde e que nos mantenhamos firmes e constantes e retenhamos a graça do Senhor na nossa vida. Que Deus vos abençoe.